Olá, bom dia. Está começando o Arena Alterosa para todo o sul e sudoeste de Minas Gerais. Hoje eu, Guilherme Garcia, estarei aqui no lugar de Marlon Santiago, que foi participar de uma romaria rumo à Aparecida no interior de São Paulo. Mas o que a gente vai falar hoje é de futebol. Vamos comentar sobre os campeonatos paulista e carioca. Vamos falar também de Cruzeiro, Caldense e Boa Esporte, o clássico sul-mineiro que já está movimentando a região. Vamos falar também de Tricordiano no hexagonal final. E aqui comigo os meus convidados, Lenilson Fresato e Pablo Silva. Bom dia, pessoal. Quais são os destaques de vocês nesse programa especial de quinta-feira? Aliás, o Arena Alterosa vem para as quintas-feiras, né? Deixando a quarta. A partir do momento que a Série B começar, nós teremos uma edição especial das quartas-feiras aqui, falando de Boa Esporte e tudo que acontece na Série B. Então vamos lá, aos assuntos principais do dia. Lenilson, bom dia. Bom dia, Guilherme. Pablo, bom dia a todos que acompanham o Arena Alterosa. Meu destaque inicial desta quinta-feira, Guilherme, é para o Campeonato Paulista, choque rei entre Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras arrebentou o São Paulo por 3-0, um gol de placa do Robinho logo aos 2 minutos de jogo. E olha, 3-0 ficou barato, hein? E vai ter parceiro nosso chorando aqui hoje. Parceiro nosso que eu digo, Pablo Silva, é o nosso amigo, eu já falei com ele aqui, ó, o Ademir Santos, que daqui a pouco vai entrar no ar com o Alterosa em Alerta, e nem dormiu essa noite. É São Paulino doente. E levar uma lavada dessa do Palmeiras, 3 golaços, fica complicado, né, para a torcida. Já tem surpresa também, né? Tem uma surpresa para ele aqui. Eu não sei surpresa. se ele vai gostar, mas como ele é torcedor de São Paulo, eu vou fazer uma surpresa para ele aqui no Arena, hein? Trouxeram coisas do Ademir Santos aqui para o estúdio hoje para a gente falar dessa partida. Bom dia, Pablo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lenilson. Bom dia você que está ligadinho no Arena Alterosa. E meu destaque, Guilherme, vai para a seleção do Dunga, né? A seleção do Dunga que hoje, às 17 horas, horário de Brasília, enfrenta a França. O Dunga que começa aí a caminhada de 2015 já rumo à Copa América, que vai ser no Chile, né? Dizem por aí que cada um chora por onde sente saudade. O Dunga era capitão daquele time de 98, não é isso? Então ele tem muitas boas recordações da França, não, né, Guilherme? Por isso que você vê homenageando hoje a seleção? Estou aqui tentando homenagear a seleção brasileira, dando um apoio ao Dunga e apoio que o Dunga vai precisar hoje para tentar ali já começar bem o ano de 2015 e com péssimas recordações da França, como você falou, né, Guilherme? Você que foi marcar essa camisa, né, na verdade, que foi marcada pelo 7-1, que nunca vai deixar de ser comentário, né? Mas o torcedor brasileiro não deve se abater, né, como aqueles jogadores se abateram em campo, nos dois sentidos. É isso aí, né, Guilherme? O que acontece? Se o Brasil, a população brasileira demorou aí 100, 150 anos para esquecer aquele maracanaço contra o Uruguai, na minha opinião, vai demorar 350 anos para esquecer o 7-1 contra a Alemanha. O Mineirãozaço. Mineirãozaço, né? Foi no Mineirão aquela tragédia. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa demais. Eu vou te falar, eu não acompanho a seleção brasileira já desde algum tempo, mas quando a gente vê esse tipo... Aliás, quem vai ser o atacante que vai jogar do lado do Neymar hoje? Né, Guilherme? Então o Dunga lá já tá dando a moral lá, confiante no Roberto Firmino, vai fazer dupla de ataque lá contra o Neymar, e o Dunga tá apostando que o Roberto Firmino vai se firmar ali na seleção brasileira, até mesmo porque o Tardelli foi cortado. Não faço a mínima ideia quem que é Roberto Firmino, Lenilson. Ele joga no Hoffenheim da Alemanha. Eu não sei se a pronúncia é certa, não. Hoffenheim. Às vezes ele aprendeu a jogar bola lá, né? Vamos ver. Na última amistoso da seleção brasileira, marcou um gol e o Dunga novamente vai dar uma oportunidade para esse menino na frente ao lado do Neymar. Olha só a responsabilidade, hein? Já a gente vai voltar com mais detalhes sobre a seleção. Junão, podemos chamar então Palmeiras e o Balaio em cima do São Paulo? Vamos ver então, roda pra gente, por favor. Aí está o jogo. Rogério Ceni, como sempre, aí, aprontando. Né? Aliás, o Ademir Santos não gosta de falar dele, não. Dá só uma olhada, Lenilson. Golaço do Robinho aos 2 minutos de jogo. Olha só. E o segundo gol aí, ó. A bola cruza, quem vai pegar do lado direito é o Rafael Marques. 2-0 aos 22 minutos do primeiro tempo. Esse aí é o terceiro gol, Guilherme. Assistência Zé Roberto, hein, Lenilson? Rafael Marques. Aos que é isso? Mas eu vou te falar, depois daquele golaço de cobertura, desestabiliza qualquer time, hein? Exatamente. Nós estamos vendo novamente, o Robinho mata no peito, espera a bola quicar uma vez, chuta com consciência. O Rogério Ceni, que completava 1.200 jogos pelo São Paulo, olha só a bobagem que ele fez. Catou lá no fundo da pelota. E para variar, né, Lenilson, sempre baixa ali, o Guilherme, o espírito do Carlos Alberto Torres, do Rogério Ceni, né? Ele quer fazer aqueles lançamentos, 50 metros, 70 metros, acabou fazendo esse papelão mais uma vez, né, Lenilson? Agora, esse jogo, Guilherme, o Palmeiras entrou a 200 por hora, sabe? Tanto é que marcou o gol aos 2 minutos.
Aos 6 minutos, o Rafael Tolói foi expulso, sabe? E aos 20 minutos de partida, o time do São Paulo estava completamente perdido. Tanto é que o Muricy teve que tirar aqui o Pato, tirou o Pato de campo aos 21 minutos, entrou com o Edson Silva para segurar a marcação, para segurar a descida do Palmeiras, mas não adiantou nada. E o time agora se aprofunda, o time do São Paulo se aprofunda numa crise aí. Sim, a situação... E a crise que o Muricy faz questão de mostrar e colocar na mídia, né? Tá, porque você for analisar bem, individualmente, o time do São Paulo é melhor do que o time do Palmeiras. Você tem aqui o Pato, você tem um Ganso, você tem na frente o Allan Kardec, né? O time do Palmeiras ainda está em formação. Então, o São Paulo levou uma saraivada 3-0, ficou barato, hein? No segundo tempo, o Palmeiras tirou o pé, poderia ter enfiado 5 ou 6. Você acha que é isso mesmo? São Paulo. Tirou o pé? Tirou o pé, fez né? respeito Tirou lá? o pé. Com todo respeito não é ao torcedor possível. do São E Paulo, outra Quero tirou o saber. pé. E outra coisa, Nilson, essa crise aí, Guilherme, vai refletir lá no jogo contra o São Lourenço, na Libertadores, né? E aí? O São Paulo vai jogar pressionado, precisa de ganhar esse jogo aí para sobreviver na competição, entendeu? Então, o que aconteceu? O primeiro jogo do São Paulo ontem no Allianz Parque, então foi um cartão de visita do Palmeiras, né? Carimbou, né? Falou Carimbou. Assim, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa casa. E o Palmeiras, Guilherme, estava meio que pressionado. O Palmeiras havia feito, antes desse jogo de ontem, 10 partidas este ano, incluindo uma da Copa do Brasil. Venceu 8 e perdeu 2. Perdeu para o Corinthians e para o Santos. Então o Palmeiras ainda não havia vencido um clássico esse ano. Então entrou em campo pressionado e fez o que fez diante do São Paulo. Tá certo. Agora, um abraço para todos os palmeirenses e são paulinos aqui da região. Desculpa qualquer comentário, mas antes de a gente chamar os gols da rodada, deixa eu mandar um recado para o Ademir Santos, que vieram alguns participantes lá do cenário dele do Alterosa em Eu Alerta. trouxe um presente para ele aqui, ó. O Cabação apareceu aqui no Arena Alterosa. Marlene apareceu E a por aqui. Marlene. Eles Tá são- aqui, ó. também são São Paulinos, será? Ademir Santos, Cabação hoje vai para o São Paulo e vai para o Rogério Ceni, viu? Ó, Cabação, São Paulo. Desculpa aí, torcedor de São Paulo, viu? Mas E a Tá Marlene? aqui, ó, tá aqui reclamando, tá pedindo pro Rogério Ceni aí, abreviar sua aposentadoria. Estão com vergonha Pagar do esse São Paulo. papelão, viu, Rogério Ceni? Gente, aqui é uma brincadeira, São Paulinos aqui podem ficar ligados no Arena Alterosa, que assim quando o São Paulo conseguir vencer, espero que vença o São Lourenço, a gente volta aqui falando e dando boa sorte para o São Paulo na Libertadores. Vamos agora aos gols da rodada? Veja. Em Volta Redonda, Roger Carvalho fez 1-0 o Botafogo contra o Barra Mansa. O empate veio com Hudson. E ficou assim, Botafogo 1, Barra Mansa também 1. No Maracanã, Marcelo Cirino carregou a bola pela direita. Viu Alexandro entrar na área e lançou para o atacante fazer Flamengo 1, Bangu 0. O segundo gol rubro-negro foi de Pará, tocando na saída do goleiro Márcio, 2-0 Flamengo. Almir driblou 3 flamenguistas, entrou na área e mandou de canhota no canto de Paulo Vitor, 2-1 placar final. No gauchão, o veterano Juan, de 36 anos, fez o gol da vitória do Internacional sobre o Avenida. Tem os gols da rodada, o que você achou, Lenilson? olha, eu queria destacar mais uma vez aqui o campeonato carioca, né? O Flamengo que bateu o Bangu 2-1. O Flamengo que veio, né, de um clássico importante no domingo contra o Vasco, também venceu o Vasco, né? E esse jogo de ontem, o Vanderlei Luxemburgo estava suspenso. Então ele ficou no banco de reservas na última hora, através de um efeito suspensivo, não foi isso, Paulo? É o isso aí, né, Flamengo Nilson? engatando a quinta consecutiva, Pablo. Quinta consecutiva. O Luxemburgo ficou no banco, conseguiu eliminar, Guilherme, porque ele nas últimas rodadas deu uma declaração falando que tinha que dar porrada na Federação do Esse Rio. Luxemburgo não tem jeito. É, hein? e ontem ele se explicou lá, né, Lenilson? Falou que a forma que ele disse não era dar porrada no dirigente, era poder criticar a federação, falar alguma coisa sobre a federação. E ele está achando até que foi muito censurado, porque ele está sendo aí supostamente suspenso por uma coisa que ele está defendendo o lado do Flamengo. Né? Tem que criar polêmica e levar o holofote para ele Tem uma também, né? explicação, né? ô, Guilherme. No jogo, voltando ao jogo de domingo, ao clássico entre Flamengo e Vasco, né? A renda total desse clássico foi mais ou menos 2.500.000 reais. Eu não tenho, a administração fica a maior parte, né? Depois é dividido entre os dois times lá. Só sei que a Federação Carioca, ela ficou com 240 mil reais. Participação de apenas um jogo. Ou seja,
É por isso que as federações estão cada vez mais ricas e não ajudam os times de forma nenhuma. E no Rio de Janeiro está uma briga danada entre os times e a federação, que não apoia os times e só pega o dinheiro. E um jogo só, R$ 240 mil para a federação, é muita coisa, pô. Tinha que apoiar e investir, né, nas categorias de base, nos jogadores que estão jogando aqui no Brasil, para que eles possam fazer bonito na seleção. Se a seleção hoje tem jogadores que a gente nem conhece, é porque esses jogadores saem muito cedo do Brasil por falta de incentivo, apoio e dinheiro aqui dentro do país, vão para fora e depois vão jogar na seleção brasileira de 200 milhões de brasileiros que nem conhecem quem está participando. O Brasil joga hoje contra a França e a gente tem uma entrevista com o técnico Dunga. Vamos ver. Para ganhar temos que jogar melhor que a França, né? É uma equipe que vem disputando a competição, uma vaga para o Campeonato Europeu, e nós temos que estar pronto. É um adversário difícil na sua casa novamente, e nós temos que nos superar. Final de temporada, nossos jogadores, logo em seguida tem a Copa América, então temos que ter todo o cuidado. Tá aí o Dunga dando uma entrevista hoje. Joga em Paris a seleção brasileira. O que você acha do Dunga? Vem fazendo um trabalho, os resultados, né, o retrospecto do Dunga nesse retorno dele à seleção vem dando um resultado até que positivo. Mas no final de temporada, principalmente dos campeonatos lá fora, colocando esses jogadores agora para um amistoso, será que é necessário mesmo, num momento desse? Tem que testar a situação. Tem que jogar, né? Tem que jogar. Agora, em relação ao Dunga, uma coisa eu te garanto, pelo menos é a minha opinião, melhor do que o Filipão ele é. Mas isso é um técnico atrasado, retrógrado, já tinha que ter parado de ser profissional, ser técnico há muito tempo. Agora, a minha preocupação é assim, tem um jogo hoje contra a França, um bom teste, domingo contra o Chile, né? Agora, depois tem a Copa América. O Chile que vai contar com o Valdívia, né? Não, o Valdívia foi convocado, mas o Jorge Sampaoli, técnico do Chile, falou que ele não vai atuar nem contra o Irã e nem contra o Brasil. Foi. É que é uma piada, né? Ele está em recuperação. Piada, né? Mas a minha Será que foi para dar uma folga para ele aqui no Brasil? Ele está em Deve ser recuperação. amigo, fazer churrasco junto. Para variar, todo mundo sabe, ele está em recuperação de uma contusão desde dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Para 4 meses recuperando de uma contusão. Mas a minha preocupação em relação à seleção brasileira é o seguinte, olha, tem a Copa América, né, que vai ser disputada no Chile, no meio do ano, e depois, em outubro, começam as eliminatórias para a Copa do Mundo. Eu tenho ainda uma dúvida se o Brasil vai ou não conseguir uma vaga para a Copa, hein? Pode acontecer pela primeira vez na história do Mundial. Deus me livre. Do jeito que a situação está. Que situação Eu tenho complicada, dúvida. hein? Eu também tenho dúvida. Situação complicada demais. Por falar em jogos internacionais, vamos ver agora gols pelo mundo afora. Veja só. Jogando em Kaiserslautern, Khedira cruzou e Royce, voltando à seleção depois de 200 dias, se esticou todo para abrir o marcador para a Alemanha diante da Austrália. Royce deixou tudo igual, 1-1. Jedinak bateu falta com categoria, mas o goleirão Ziller foi atrasado na bola. 2-1 Austrália. A Alemanha arrancou o empate com Podolski. Final 2-2. Em Copenhague, os zagueiros dinamarqueses se atrapalharam. E Altidore marcou um belo gol. 1-0 Estados Unidos. A Dinamarca empatou com Bentner. Os Estados Unidos fizeram 2-1, gol de Johansson. Mais uma vez, o Bentner marcou e empatou. E foi de Bentner o gol da vitória dinamarquesa. 3-2. Recebeu a Irlanda do Norte e venceu com este gol de berra. Então aí os gols pelo mundo afora. E agora a gente sai de gols internacionais para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. É isso mesmo. Foi divulgado ontem, a tabela foi divulgada pela Federação Mineira de Futebol, tabela do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Elenilson, quais são os destaques aí? O Tricodiano joga a primeira partida fora de casa, né, contra o Araxá, no sábado, às 5 da tarde, no estádio Fausto Alvim, não é isso? Fausto Alvim. Agora começa tudo novamente, né, Guilherme? Já estreia
O hexagonal final, o Tricoridiano estreia fora de casa, como você falou, e depois, no próximo domingo, dia 5 de abril, recebe o América de Teófilo. Jogos de ida e volta, os 2 melhores classificados conseguem o acesso para o módulo 1 o ano que vem. É uma outra competição, muito difícil, mas eu acredito na capacidade do Tricoridiano de conseguir o acesso este ano. Que tá com um bom time, né, Lenilson? E no dia 5 de abril, o time de Três Corações recebe o América aqui no sul de Minas, né, no Elias Arbex. E no dia 10 vai para Ipatinga enfrentar o time da casa. Última rodada dessa segunda fase acontece no dia 31 de maio. Fica aqui a nossa torcida para o time de Três Corações, né, Pablo Silva? É isso aí, né, Guilherme? E mandar um abraço, aproveitar aqui e mandar um abraço ao pessoal da Galo Fúria, que é a torcida do Tricordiano, onde o Arena Alterosa tem uma audiência gigantesca. Mandar um abraço para o Herbert e para o Bruno, que está sempre acompanhando o nosso programa e é onde a TV Alterosa é sempre muito bem recebida, não só pela cidade, como pelo time, pela diretoria do Tricordiano. A gente espera, só um detalhe, a gente espera que se o ano que vem, se Deus quiser, o Tricordiano vai subir para o módulo 1, que esse gramado seja melhorado, né? Esse gramado ruim lá no Elias Arbex, esse aí tá histórico, né? Historicamente, o gramado lá nunca foi muito bom. E às vezes até o Tricordiano, né, Lenilson? Ele se aproveita dessa situação para ganhar jogos lá. Conhece cada buraco. Cada ali, buraco lá. Então, não, deixa o buraco para o adversário, né? E assim como o gramado lá, né, o estádio em si funciona como um caldeirão lá. Então deixa do jeito que tá. Retire o que eu falei, deixa do jeito que tá, deixa com o buraco. Vamos fazer pressão. Esse é um abraço para todo mundo aí no Elias Arbex. Só destacando aqui, galera, te cortando aqui, que nessa reta final do módulo 2 do Campeonato Mineiro, os jogos serão realizados apenas aos finais de semana, né? Ou sábado ou domingo. O Tricordiano sempre manda os jogos domingo às 10h30 da manhã no estádio Elias Arbex. É mais um diferencial do Tricordiano, é acostumado a jogar com o sol rachando às 10 da manhã. Quando a gente participa dos jogos, olha, Guilherme, os termômetros marcam 45 graus na sombra, né? Sensacional. Gente, olha, vamos dar uma pausa agora no primeiro bloco, porque no próximo bloco nós vamos falar de Caldense Boa Esporte, esse clássico sul-mineiro que já está movimentando a região. A gente volta já já. Prepare-se para a melhor festa temática da região. Baile Túnel do Tempo. 8 de maio, no Clube Campestre de Varginha, às 21 horas. Traje anos 20 a 80. Realização Afinco. Apoio TV Alterosa. A televisão, o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade, existe uma coisa em comum. A matemática. A Obimap 2015 está começando. Professores, inscrevam suas escolas em obimap.org.br. Alunos, participem. A matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. Quem comanda a nação responde. Quais são suas novas medidas? 85 de busto e 110 de quadril. A praça é nossa. Hoje, 15 para as 11 da noite, no SBT. Estamos de volta com a Arena Alterosa e agora para destacar o clássico sul-mineiro. Caldense e Boa jogam nesse domingo no Ronaldão e esse é o assunto que tomou conta de Poços de Caldas. Dá só uma olhada. Fala galera do Arena, nós estamos na Praça Pedro Sanches, uma das principais de Poços de Caldas, para conversar com os torcedores da veterana. A Caldense até agora disputou 9 jogos, foram 15 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. Uma das melhores campanhas do Campeonato Mineiro, que pode culminar com o título de campeão do interior, domingo agora contra o Boa Esporte, que vem até aqui, a cidade mais bonita do sul de Minas Gerais. E olha, a peleja vai ser dura. E os torcedores, será que eles acham ainda que existe essa rivalidade entre a Coruja e a veterana? Eu acho que sim, mas não tanto quanto com o Rio Branco, né? Ainda mais porque o Caldense agora está num bom momento, né? E o Boa Esporte está lá embaixo, então acho que já tem essa coisa assim. Acredito que não, porque o Boa é um time de empresário, né? O empresário não tem aquela coisa com a cidade. Inclusive, se bobear, o Boa cai esse ano também, né?
Mas eu acho que a Caldense, nesses aí, ela sai bem e vai passar tranquilamente. Rivalidade mesmo, segundo os torcedores, era contra o Rio Branco de Andradas. O time, que era considerado um dos grandes clubes do futebol mineiro, encerrou as atividades em 2010. Mas mesmo assim, o Rio Branco ficou para a história do esporte e da Caldense como um dos maiores rivais. Tinha bastante briga, inclusive era duro a gente ir assistir jogo lá, viu? Lá era pior que aqui. O cara vinha a fim de briga, né? Com essa classificação, o futebol sul-mineiro fica cada vez mais em evidência. Ao lado de clubes como Atlético e Cruzeiro, a veterana acabou despertando uma paixão escondida no coração dos Poços Caldenses. A Caldense está muito bem esse ano no Campeonato Mineiro, a gente até lembra de quando ela foi campeã uns anos atrás, né? Eu acredito que ela vai fazer bonito no quadrangular decisivo. Dá orgulho sim, eles tinham que incentivar para ali para frente. Né, saber que a nossa cidade está em destaque, né? A Caldense está conseguindo o lugar dela, né? Bacana isso. Traz orgulho. Orgulho. É muito bom pra gente, pra cidade. É lógico que pro fim de semana, contra o time varginhense que luta para sair da zona do rebaixamento, o torcedor da Caldense aposta em mais uma vitória no campeonato. Vai dar Caldense com certeza. Ganha mais essa, sem dúvida. A Caldense ganhar, o próximo jogo dele é contra, se não me engano, é contra o Atlético ou Cruzeiro, um dos grandes. Ele vai pra segunda e acabou a rivalidade. Nunca mais. Nunca mais. A Caldense ainda está por cima ainda. Ela ainda tá por cima da carne seca. Caldense está por cima e o Boa está lá embaixo, né, Lenilson? Que situação, olha, vamos falar dos números aqui, para quem gosta de número, né? O confronto também é marcado por um tabu. A equipe de Poços de Caldas nunca ganhou da equipe de Varginha, hein? Nos últimos 3 anos foram 2 vitórias bovetas e 1 empate. O Boa Esporte não dá para pensar em derrota, né, Lenilson? Você está em 10º na tabela e ainda vai encontrar o Atlético Mineiro na próxima eu rodada. acho que a situação do Boa hoje é muito complicada na tabela. O Boa hoje ocupa a 10ª colocação com 7 pontos, mas pode ser superado pelo Democrata, que recebe uma Moré no final de semana, e pode ser superado também pelo Guarani, que joga aqui, olha, tem uma rodada também, 2 rodadas aqui. Mas eu queria falar assim, o torcedor realmente tem razão. A rivalidade maior aqui na região não é realmente Caldense e Boa Esporte. Que saudade do Rio Branco, sim, rapaz. Você já fez cobertura lá? Já fiz cobertura lá, você também. Exatamente. O Rio Branco lá de Andrade era o seguinte, a gente chegava para fazer cobertura, tinha uma cabine para todo mundo, né? Lenilson Fressato lembra bem, a imprensa que gosta de um salgadinho, de um refrigerante, era bem atendida. E o detalhe é o seguinte, quando começava o jogo lá no Azulão, rapaz, eu torcia pro Azulão, Pablo, que era uma coisa de louco. Era emocionante a paixão da torcida de Andradas. Que pena que o time deixou, né, de existir desde 2010. Agora eu não vejo isso em Varginha. Eu não vejo isso, a torcida sendo envolvida, sendo acompanhando esses jogos e fomentando esse clássico, claro. Não tem a ligação que tem igual tem em Poços de Caldas, Talvez né, tenha Guilherme? sido aquilo que o entrevistado falou ali, é time de empresário, empresário, não tem a ligação. O torcedor de Varginha não tem aquele sentimento pelo time, porque o time realmente não é da cidade, ao contrário do time de Poços de Caldas. Poços de Caldas é uma paixão total. Tanto é que na vitória contra o Atlético eu fiquei também emocionado de ver a torcida da Caldense, da veterana ali, emocionada depois dessa vitória. Né? Por isso que a torcida da Caldense está apoiando o time desde o começo. Por isso seria muito importante que na segunda fase, agora na semifinal, a Caldense pudesse mandar os jogos lá no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas. O time da Caldense corre o risco de não disputar os jogos, né, das semifinais no Ronaldão. Por quê, Lenilson? Explica pra gente. Isso aí já está no regulamento do Campeonato Mineiro. Seu artigo 29 do Campeonato Mineiro diz o seguinte, Guilherme. Após a primeira fase do campeonato, os clubes deverão mandar seus jogos necessariamente em estádios com capacidade superior a 10 mil espectadores, de acordo com os laudos técnicos. Aí que vem o problema. Olha. Hoje, o estádio Ronaldo Junqueira tem capacidade para 7.600 torcedores. Existe a possibilidade de colocar aquelas arquibancadas móveis e aumentar essa capacidade. Mas é um custo muito alto, né? O custo. Será e aí, que compensa? Nem sabe se vai ser liberado dos aí que tá o negócio. também, né, Guilherme? Então, faz o investimento e não garantido, então, a liberação. Previamente, os bombeiros já alegaram que o laudo foi feito no começo da temporada, que não vai liberar para essa arquibancada móvel. Será que não móvel. cabe aí bom senso, nessa hora que o time está ali invicto no campeonato,
vai jogar na Série D, como o próprio diretor já falou aqui no Arena Alterosa, vai gastar muito dinheiro, porque a gente sabe que a CBF não libera dinheiro para quem disputa a Série Mas D. a alegação do Corpo de Bombeiros, Guilherme, é o seguinte: com a readequação, o estádio Ronaldo Junqueira está liberado para 7.600 torcedores. Se houver qualquer mudança, vai descaracterizar isso. E aí não há a liberação. Então descaracteriza para qual ele foi liberado, que hoje é 7.600. Por outro lado, se a Caldense mandar os jogos em Belo Horizonte, a renda vai ser muito maior e os caixas da veterana vão aumentar. É o dilema que a diretoria está vivendo, né, lá agora, né, Guilherme? Ou ela vai tentar olhar o lado de chegar à final e do torcedor, que quer acompanhar seu time na final, ou vai visualizar esse lado financeiro. Acredito que, com certeza, a Caldense vai acabar tendo que fazer os 2 jogos em Belo Horizonte, se vier que se classificar com o time seja final quando o time Atlético ou Cruzeiro, porque realmente esse lado aí de estar colocando aqui bancada móvel, o Bombeiro previamente já disse, né, Nilson, que isso não tem como, já foi feito o laudo no começo da temporada, então a Caldense está nessa situação, né? Mas o que a Caldense precisa se preocupar agora mesmo, no momento, é de ganhar esse jogo aí contra o Boa Esporte, que tem totais condições de ser campeão no interior, né? Vamos ver, antes da gente comentar, Leandro, vamos ver mais uma reportagem sobre esse clássico sul-mineiro? Põe na tela. A veterana fez um treinamento muscular na parte da manhã de ontem no Ninho dos Periquitos em Poços de Caldas. Aliás, esta anda sendo uma das principais armas da Caldense contra os outros times. A resistência física dos jogadores e o bom banco vêm sendo elogiados pela torcida e pelos críticos esportivos. O volante Yuri, por exemplo, ainda não foi substituído. Foram mais de 800 minutos jogados até agora, nos 9 jogos disputados. Eu fico muito feliz com isso, né? Mas esse é um fruto não só do meu trabalho, mas de toda a comissão técnica, do professor Caldiron, do professor Léo, que tem ajudado a gente e tem que se cuidar bastante fora de campo também, não tomar cartão para conseguir jogar todos os jogos. O clima estava leve depois da tão esperada classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. O gol de cabeça do capitão Plínio, no primeiro minuto de jogo, trouxe a tão sonhada consagração. Domingo será jogo de clássico no sul de Minas. A Caldense enfrenta o Boa Esporte pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Enquanto a veterana precisa ganhar para continuar na primeira colocação, a Coruja está na 10ª posição, com apenas 7 pontos e luta para não cair para o módulo 2. O principal objetivo foi alcançado, né? Que foi a classificação para a semifinal da competição. Agora nós temos aí o desafio nessas 2 próximas rodadas de tentar vencer e classificar em primeiro ou segundo lugar para ter a vantagem de decidir em casa o segundo jogo, né, da semifinal, e passa por essa primeira partida contra o Boa Esporte. Este pode ser o ano das quebras de tabu. São 3 anos sem vencer o Boa Esporte desde que o time se instalou em Varginha. Foram 2 vitórias e um empate contra a veterana, que espera mudar esta história. É um jogo muito complicado, muito difícil. A gente sabe da importância do jogo, principalmente pela rivalidade que é, né? A gente sabe da importância do jogo também. Dependendo da situação, uma vitória nossa rebaixa eles também, né? E garante a gente no segundo lugar. Acredito que vai ser um jogo muito difícil. O Boa é uma equipe de Série B, então a pressão lá é muito grande para bons resultados. Então acredito que são os 2 melhores da equipe de São de Minas e vai ser um excelente jogo. Eu espero que o estádio esteja cheio. O treinador não liga muito para isso não. Rivalidade entre os 2 times fica por conta dos torcedores. Dentro de campo, o objetivo é sempre um só: vencer. O nosso foco aqui é na equipe deles assim como um todo, e o trabalho corriqueiro que a gente faz de uma partida para outra, né? A análise do adversário, ponto forte, ponto fraco, para a gente tentar neutralizar e explorar aquilo que eles têm de dificuldade, para a gente tentar sair vencedor da partida. Tá aí a Caldense, só uma explicação ao torcedor do Boa Esporte. Nós não temos aqui treinos e preparativos do Boa Esporte porque a diretoria do clube não permite o acesso da imprensa. Parabéns à Caldense por esse exemplo de acesso à informação, de dar conteúdo para os seus torcedores aí da veterana. Um abraço para a Rose Oliveira, que atende a imprensa, que atende a nossa equipe com tanta delicadeza, porque fineza é o que
faz o mundo ser bem melhor, né, Lenilson? A assessoria de imprensa da Caldense é show de bola, viu? E a Caldense, Guilherme, você falou os números aí, que ainda não venceu o Boa Esporte, o retrospecto é amplamente favorável ao Boa Esporte, mas a situação agora está completamente diferente. A Caldense está com a faca e o queijo na mão para vencer essa partida de domingo e empurrar o Boa Esporte. E para mim, na minha opinião, se vencer, vai vencer de goleada. Só para completar eu acho aqui, que uns 4-0. que eu até havia me perdido aqui na tabela, rapidinho, aqui em relação ao Guarani. O Boa Esporte pode ter se esperado pelo Guarani. O Guarani recebe o Tupi, que está em crise. O Tupi perdeu no final de semana, demitiu o técnico. E depois o Guarani vai a Patos de Minas enfrentar o Mamoré. Então, teoricamente, a tabela do Guarani de Divinópolis é um pouco mais fácil do que o Boa Esporte, que enfrenta a Caldense lá e depois encerra enfrentando o Atlético em Varginha. Ô, Pablo, eu sei que você está louco para falar rapidamente que o nosso tempo já está acabando. Eu só queria falar, Guilherme, que eu também penso isso aí. A Caldense vai ganhar o jogo, vai ganhar bem lá, porque também se preparou melhor, apresentou no finalzinho do mês de novembro e está com um time mais redondinho. Né? Que vença o melhor. Tá aí então a veterana e o Boa Esporte se enfrentando nesse domingo. Um abraço a todos vocês. O Arena Alterosa fica por aqui. Você acompanha agora o Ademir Santos, o São Paulino, que ontem levou de 3 do Porco. Um abraço e até a próxima.